Oi, nono ano, filosofia. Vamos para filosofia agora? Peguem o livro de vocês aí, tá? O pessoal do nono ano, filosofia. Vamos voltar lá para o capítulo 6. Nós já começamos a estudar o capítulo 6, ok? O capítulo 6 de vocês está falando sobre as condições sociais para o nascimento da filosofia. Lembra que eu comecei a contar toda a história, né, da Grécia, a geografia da Grécia, um pouco da política, né, que foi nesse ambiente que nasceu a filosofia, assim, né, filosofia, né, já datada, escrita, tudo certinho, né? Olha só, vamos lá. Nós paramos aqui quando fala que foi nesse período, né, que começou os indivíduos a questionarem a mitologia, a religião da época, né? Eles começaram a duvidar da origem de todas as coisas, sair dessas histórias fantasiosas. Então foi nesse cenário aí das cidades-estados, né, da Grécia, se destacando economicamente, né? Então assim, o que aconteceu nessa época aí? Os filósofos começaram assim a rever o que era considerado verdadeiro. Eles começaram a analisar tudo que já existia, né, nessa questão da mitologia, da religião, e falaram assim, o que realmente é verdadeiro em tudo isso? Então eles começaram realmente a questionar isso daí. Então, os primeiros filósofos, eles defrontaram. Primeira coisa que eles defrontaram é a mitologia e a religião. Eles, peraí, tem alguma coisa errada. É muita história, muita fantasia, né? Muita coisa sobrenatural para explicar tudo que existe na natureza. Não, tem alguma coisa, nós vamos questionar para saber todas essas coisas. Então, a mitologia grega nessa época, para os filósofos, começaram a questionar, né? Já de cara, não é uma coisa da razão, é uma coisa do emocional, da imaginação da pessoa, né? Então, essas explicações mitológicas, né, eram falsas para eles. E eles começaram a expor toda essa situação. Então, aqui fala que os primeiros filósofos defrontaram com essa realidade, né? A verdade sobre essa tradição da mitologia. E para derrubar uma tradição é muito difícil. É lógico que eles encontraram pessoas assim que foram contra eles, com certeza, né? Porque você, de repente, acabar com a mitologia, com uma explicação de todas as coisas, é bem complicado. Mas os filósofos eram corajosos para isso, ok? Então, olha só. Eles começaram a questionar tudo sobre mitologia, né? Começaram a buscar respostas para a origem de todas as coisas, porque eles deixaram de acreditar nesses deuses, nessas histórias fantasiosas, né? Então, essa foi a atitude filosófica inicial deles, desses primeiros filósofos lá na Grécia, questionar toda essa mitologia e religião dessa época, tá? E começaram a buscar a verdade, porque a finalidade para eles, desse surgimento da filosofia, é buscar a verdade sobre as coisas, né? Eles tinham que encontrar essa verdade. E lembrando que esses primeiros filósofos lá na Grécia, eles não eram só filósofos. Uma boa parte deles eram cientistas, eram astrônomos, né? Um ou outro era envolvido na política. Então, assim, eles não tinham só uma área de conhecimento com eles, eles tinham várias áreas de conhecimento com eles, né? E então, a busca da verdade passou a ser a finalidade, o objetivo, né, da filosofia para eles, né? Passou a ser algo universal, né? Vamos buscar a verdade, vamos buscar todo o conhecimento para se chegar a uma verdade sobre tudo, sobre todas as coisas que nos rodeiam, né? Principalmente a origem do planeta, dos homens, o que eles sempre perguntaram. E eles começaram a colocar todo esse questionamento acima de todos os mitos da época, beleza? Eles não queriam seguir aquela tradição mais, eles não queriam o mesmo senso comum, que todo mundo acreditava, aquilo que passava de pai para filho, toda essa história fantasiosa, não. Eles não queriam mais seguir isso, eles queriam seguir uma outra linha de pensamento, o pensamento racional, o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, ok? Então foi uma outra forma de falar, foi uma outra forma de pensar, tá? E aí, nessa época, nesse período desse questionamento todo sobre o surgimento do universo, saiu a primeira escola filosófica. Olha que interessante. E a primeira escola foi a escola de Mileto, a cidade de Mileto, tá? Essa foi a primeira escola. E ali se formou todas as bases da filosofia, né? Nessa escola em Mileto, ok?
Então, o texto de vocês vai mais ou menos até aí, né? Nessa escola que se formou, tá bom? Falando assim que as pesquisas pré-socráticas, antes do filósofo Sócrates aparecer no contexto da história da Grécia, as pesquisas antes dele teve influência no mundo todo. Então, todas essas pesquisas, essas investigações desses filósofos aqui que começou na antiga Grécia, isso foi passando para os outros alunos, para os outros discípulos, aí montou essa escola de filosofia lá em Mileto, né? Então assim foi abrangendo e isso foi passando para outras pessoas, né? Que também começaram a aderir a esse novo pensamento crítico, esse pensamento reflexivo e de busca, ok? Lembrando que a gente tem um texto curto aqui, praticamente isso, um texto que eu quero que vocês, né, tem que dar uma lida aí. Nós temos 3 filósofos aqui em destaque, biografia deles, que é Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto e Anaximandro de Mileto, né? A escola surgiu na cidade de Mileto, essa cidade grega, e ali surgiu esses primeiros grandes filósofos com as suas teorias. Nossa, se você ler as teorias deles aqui, eles estavam buscando de alguma forma. Eram as teorias corretas? Não, não eram as teorias totalmente corretas, né? Por quê? Porque eles estavam buscando o conhecimento ainda, tá bom? Mas olha só, o que nós vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer aqui 2 atividades aqui, da página 21. Vou fazer essas atividades com vocês, baseado já no texto que nós lemos, ok? Beleza? Para dar uma encerrada aqui. Olha só, página 21. Sempre leiam o que está se pedindo, leia o texto que apresenta. Olha só, página número 1. O poeta brasileiro Mário Quintana, no poema As Coisas, os filósofos não procuravam a origem de todas as coisas, olha que interessante, traduziu o sentimento comum entre os primeiros filósofos da seguinte maneira, né? Ele fez uma poesia, né, baseado nos primeiros filósofos, o sentimento que provavelmente eles tinham naquela época. O encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza, se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feio ou má, é acaso singular. Certo? Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com... A gente tem aqui 5 alternativas e a gente tem que ler uma por uma. Olha só, com o que os filósofos daquela época, que surgiram naquela época, se preocuparam? Letra A, cosmologia. Letra B, política. Letra C, ética. A letra D, epistemologia. E letra E, ontologia. A gente tem que lembrar que naquela época que eles surgiram, a maior curiosidade deles era a busca da origem do universo, né? Então, quando a gente fala em universo, a gente já lembra de uma palavra chamada cosmo. Então, a letra A, tá? Cosmologia, tá? Refletindo sobre a origem do cosmos, compondo narrativas de tradição mitológica, cosmogônicas e teogônicas. Eles começaram, né, a questionar esses tipos de teoria. Então, a letra A, tá bom? Vamos para a letra número 2. Sobre o surgimento da filosofia. A gente já estudou sobre isso, não deve estar difícil de responder aqui junto comigo. Sobre o surgimento da filosofia, é correto afirmar que, olha só, foi algo completamente espontâneo e natural, não trazendo novidade alguma em relação à cultura grega de então? Ué, estranho, né? Como assim? Foi algo espontâneo e natural? O surgimento da filosofia, que não trouxe nenhuma novidade? Por aí você já sabe que essa está errada. A letra B. Instaurou uma ruptura completa com a cultura da qual proveio, podendo ser descrita como milagrosa? Nossa, não tem nada a ver com filosofia isso, tá? Uma ruptura completa com a cultura? Não houve uma ruptura completa, né? Eles começaram a questionar, começaram a estudar, foi um processo, tá? Não foi uma ruptura completa, entendeu? Porque apesar de todos os filósofos e das escolas filosóficas que foram surgindo, né, muita gente ainda acreditava nas tradições, tá? Então, não é a letra B. Letra C, foi um processo social e cultural que dependeu de determinadas circunstâncias históricas, dentre as quais se destaca o surgimento da polis grega. Deixa essa aí em arquivo. E a letra D,
instaurou um retorno à cultura homérica, já que as primeiras doutrinas filosóficas se limitavam a repetir a Ilíada de Odisseia. Gente, a Ilíada de Odisseia é uma história fantasiosa. Então, com certeza, já não é essa daqui. Qual que sobrou pra gente? Peguem aí, a letra C é a resposta correta, ok? A letra C é a resposta correta, tá? Olha só, vocês têm outras questões aqui para responder, tá bom? No livro de vocês eu respondi só essas, porque as outras questões são bastante interessantes, são questões assim bem a nível pessoal da página 22, o texto 2, a número 5, depois nós temos a 6 aqui para fazer, tem que dar uma lida nesse poemazinho, então assim, tem umas atividades bem interessantes para vocês fazerem aí do capítulo 6, ok? Então, olha só, a número 3, olha só, havia na sociedade grega duas tendências antagônicas, né? Uma para o universalismo e outra para o exclusivismo. Explica de que forma essas duas tendências se desenvolveram, né? As duas se desenvolveram na Grécia. Lembrando que a Grécia tinha aquela cidade-estado, né? Então cada cidade-estado era única, né? Cada cidade-estado era exclusiva, com seus costumes, né? Cada cidade-estado tinha o seu poderio militar, tinha a sua própria economia, né? Então é mais ou menos assim. Quando a gente fala em universalismo, o universalismo aqui só reconhece o conhecimento universal. Tá? Tudo aquilo que é passado, a tradição, conhece aquilo. O exclusivismo diz assim a respeito da salvação exclusiva de sua organização, restringindo a salvação dos indivíduos que dela não participam. Por exemplo, as estados gregas, eles tinham uma política, eles tinham assembleia, tinham várias coisas. O cidadão que não era grego não podia participar. O cidadão que não era grego puro, nascido ali naquela cidade, não podia participar de nada, tá? Então era muito exclusivista mesmo, né? A sociedade, a política, né? Lá na Grécia, tá? Então mais ou menos isso. Então vamos dar uma lida, vamos responder as outras questões, vamos fazer essas atividades aí que são bastante interessantes, tá bom? Tchau, até mais.